Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento sustentável, um dos tópicos aí das nossas próximas aulas, né? Vocês sabem o que é desenvolvimento sustentável? Então a gente vai ver de uma maneira bem simples, bem fácil, o que esse conceito ele traz, o que a gente tem que prestar muito atenção quando falamos de desenvolvimento sustentável. Primeira coisa, desenvolvimento sustentável, eu busco conciliar o meu desenvolvimento econômico, meu crescimento econômico, com a preservação do meio ambiente, com a preservação dos recursos naturais. Então eu tento conciliar dois conceitos que aparentemente eles não são compatíveis. Eu crescer economicamente, mas crescer de uma forma racional, sem promover destruição da natureza, sem promover poluição, contemplando todas as camadas da sociedade. Então, basicamente, quando eu falo desenvolvimento sustentável, eu vou utilizar esses termos que eu acabei de citar como metas, tá? Esses termos que eu acabei de citar são termos que têm que ser o quê? Contemplado de forma bem racional. Então, para eu ter o desenvolvimento sustentável, eu tenho que casar o meio ambiente, o social e o econômico. Casando esses três aqui, explorando esses três de maneira bem organizada, de maneira bem racional, eu consigo me desenvolver sem causar problemas sociais, problemas ambientais e a minha economia conseguir alcançar todas as pessoas do meu país, da minha cidade, do meu estado, de uma maneira bem homogênea. Quando eu falo de desenvolvimento sustentável, é interessante eu entender que eu também estou buscando uma qualidade de vida para as gerações atuais e para as gerações futuras, né? Lembrando que quando eu falo de planeta Terra, é interessante eu entender que existem recursos que eu não posso estar depredando de forma irracional, porque muitos desses recursos são recursos esgotáveis. Uma vez que eles terminem, uma vez que eles acabem, provavelmente para as gerações futuras, uma parte econômica, uma parte ambiental, uma parte de desenvolvimento pode ser que fique comprometido. Então é interessante eu entender que quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que racionalizar algumas coisas, né? Eu não posso simplesmente explorar sem nenhum tipo de planejamento. Tá? Então uma das coisas mais interessantes aí que a gente já tinha visto em aulas anteriores é o próprio consumo de energia, que também é um dos temas ligados ao desenvolvimento sustentável, né? Lembrando que as fontes de energia poluentes, gás natural, carvão mineral, o petróleo que é muito consumido no mundo, eles vão poluir, eles vão causar uma série de alterações ambientais, né? Vão degradar o meio ambiente e vale lembrar que existem o quê? As famosas fontes de energia alternativas, né? Que são aquelas fontes de energia, entre aspas, limpas, que vão poluir bem menos. Então, para produzir energia solar, eu posso estar utilizando o próprio calor do sol, né? Lembrando que países como o Brasil, eu tenho o sol durante os 365 dias do ano, a não ser que você passe um dia inteiro com chuva, um dia inteiro nublado, mas isso às vezes acontece, mas é muito difícil, né? Na maior parte do ano eu tenho sol em abundância, então eu vou produzir energia elétrica a partir do sol, utilizando o sol. Eu também posso produzir energia elétrica a partir do vento, tá? O vento também, eu posso me aproveitar o que? Instalar aerogeradores, que são como se fossem esses cataventos, como tem na imagem, e esses cataventos são capazes de produzir energia elétrica, tá? E aí uma outra coisa que também está ligado diretamente ao desenvolvimento sustentável é o próprio carro, tá? A própria condução, né? Vale lembrar que a maior parte dos veículos utilizam petróleo como combustível, ou a gasolina ou o óleo diesel, né? Existe ainda uma terceira opção, que é o álcool, que é o etanol. O etanol já não é poluente, ele é um biocombustível, mas
também as empresas, né, elas estão se conscientizando hoje, investindo bastante no desenvolvimento de carros elétricos, né, a utilizar a eletricidade como forma de combustível. Vale lembrar que essa tecnologia é uma tecnologia que ela está sendo ainda aperfeiçoada, né? Vale lembrar que o carro elétrico ele ainda tem um problema que ele é muito caro, né? E ele ainda tem um problema de autonomia, ele não consegue rodar a muitos quilômetros sem ser o quê? Reabastecido. Mas é interessante eu pensar que no futuro eu tenho que privilegiar esse tipo de transporte. Por quê? Justamente para tentar conter ou diminuir a emissão de gases poluentes no planeta. Existem países em que a frota hoje em dia já está sendo renovada com carros elétricos, os carros elétricos ganhando muito espaço, mas a gente sabe que no Brasil isso demora um pouco mais, né? A questão do custo ainda é um pouco alto, mas aqui é um dos temas ligados aí ao desenvolvimento sustentável. Eu tenho também algumas imagens mostrando a questão do petróleo, né? Vazamento de petróleo nos oceanos. Já ocorreram algumas guerras no Oriente Médio onde os poços de petróleo acabaram sendo incendiados, causando uma poluição na região inteira. E aí tem o que é muito comum, né? A própria poluição aí dos carros das fábricas, que é mais comum da gente se ver. Mas lembrando que as imagens elas mostram acidentes envolvendo o petróleo, acidentes de grande magnitude, tá? A própria exploração dos recursos minerais, tá, acaba também degradando muito o meio ambiente. Vale lembrar que a maior parte das jazidas dos materiais metálicos, a gente está vendo aí uma jazida, né, uma mina de ferro, e uma jazida, uma mina de prata, de alumínio, desculpa, bauxita, alumínio. Vale lembrar que eu tenho que escavar o solo, né? Eu tenho que destruir o solo. Muitas vezes eu vou contaminar o solo, vou contaminar a atmosfera, né? A questão da paisagem ela vai ser alterada permanentemente, né? Então, se eu for parar para pensar, toda vez que eu exploro, que eu retiro da natureza minerais metálicos, eu estou alterando o relevo, eu estou alterando uma estrutura geológica, eu estou poluindo, pode ser uma poluição atmosférica, também pode ser uma poluição das águas, tá? Porque a maior parte dessas explorações elas envolvem água, ou de repente você cava, é tão profundo que você encontra o lençol freático, ou você utiliza a água para lavar os minerais que são retirados da terra, tá? Então vale lembrar que esse processo também, um processo sem controle para explorar os recursos minerais, né? Principalmente os metálicos, né? Não metálicos também, tá? Acabam degradando muito o meio ambiente, também estão ligados à questão do desenvolvimento sustentável. Tá? E aí a solução seria o que? Nós o que? Utilizarmos muito o processo de reciclagem, né? Então eu tenho algumas imagens mostrando metais sendo reciclado, e aí um dado bem interessante, né? Cerca de 47% do metal produzido no mundo é reciclado e volta para o mercado novamente. Vale lembrar que se a gente for parar para pensar, ainda é um número muito baixo, né? Os outros 53% eu continuo retirando matéria-prima da terra, né? Do relevo, escavando esse tipo de coisa, tá? Também eu estou gerando aí poluição e degradação do planeta Terra, né? A questão do próprio lixo também tem a ver com desenvolvimento sustentável, né? As cidades elas deveriam ter o quê? O recurso de reciclagem, né? Eu posso reciclar o plástico, eu posso reciclar o metal, como a gente viu aí no slide anterior, eu posso estar reciclando o lixo orgânico, o papel, tá? E a gente sabe que o lixo ele também é um problema de ordem aí mundial, né? As grandes cidades elas são o quê? Grandes produtoras de lixo. Porém existem países, algumas cidades que já investem muito dinheiro, investem muita coisa para tentar sempre estar reciclando boa parte desse lixo, para que esse lixo não retorne para o meio ambiente, para a natureza de alguma forma, ou que esse lixo não gere nenhum resíduo poluente.
tá? Um exemplo bem bacana aqui, ó, é o plástico, tá? Aqui é o plástico comum. O plástico comum ele leva até 100 anos para se decompor no meio ambiente, ou seja, se eu deixar uma sacola de plástico largada na natureza, pelo menos 100 anos para ela entrar em processo de decomposição. Porém, já existe plásticos que eles são feitos a partir da cana-de-açúcar, né, de outros vegetais também. Esses plásticos, em 18 meses, eles acabam sendo praticamente aí decompostos, né? 18 meses realmente também é um prazo grande, né? Um plástico ele fica largado aí numa floresta, numa mata, num pasto. Por tanto tempo assim também não é o ideal, mas lembrando, já é um grande avanço, tá? Eu já diminui muito essa questão do lixo, só que também tem a questão do preço, né? Esse plástico que é derivado da cana-de-açúcar, ele acaba sendo muito mais caro do que o plástico derivado de petróleo. Então também é interessante eu pensar isso aí, né? Até que ponto é viável eu comprar um plástico que ele é mais barato, só que eu estou destruindo o planeta Terra a longo prazo. Então é interessante também eu entender essas questões aí, tá? Que eu economizo hoje, mas no futuro isso aí vai ter um preço, tá? De repente um preço até muito mais alto do que a minha economia, né? Aqui alguns exemplos principalmente dos plásticos, quando eles conseguem chegar até os oceanos, tá? Aqui é mais ou menos aqui, ó, a quantidade de plástico concentrada nos oceanos, ó, Oceano Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sul, no Atlântico Norte, no Atlântico Sul e no Oceano Índico, tá? Então eu já tenho verdadeiras ilhas de plástico aí acumulada nas águas oceânicas, né? E lembrando, para esse plástico se decompor, vai muito tempo, tá? Precisa de muito tempo. Uma outra coisa interessante são o quê? Programas que vão permitir o reflorestamento de áreas aí desmatadas, né? Vale lembrar que, por exemplo, o Brasil esse ano ele foi palco de muitas questões ambientais, questão ligada à queimada, desmatamento, né? A melhor política possível para um governo adotar seria a preservação, tá? E não o desmatamento. Porque o desmatamento depois ele é muito caro, tá? E vale lembrar o seguinte, dependendo das espécies que eu retirei da natureza, dificilmente eu vou conseguir recompor, tá? Por exemplo, para nós aqui no Brasil, o caso do pau-brasil, tá? O caso do mogno, né? De outras árvores, a castanheira também, tá? São árvores que assim leva muito tempo para crescer, né? É interessante também eu entender que tem países que acabam pagando para os países que têm grandes coberturas vegetais, grandes florestas, para que essas florestas permaneçam de pé, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês que é muito legal, em 10 anos a Alemanha e a Noruega, que são dois países que criticam muito o governo brasileiro pelo desmatamento, só que o governo brasileiro em momento nenhum ele fala esse tipo de coisa, mas esse tipo de dado ele está disponível. Em 10 anos, tanto a Alemanha como a Noruega deu para o Brasil cerca de 1 bilhão de reais, tá? Esse 1 bilhão de reais, a grana para você mandar para você manter as florestas de pé, tá? Uma vez que você derrube as florestas, esse dinheiro ele não volta, tá? Ele não chega no Brasil. Uma outra coisa interessante, por conta desse excesso aí de desmatamento que vem ocorrendo aí nas florestas brasileiras, tanto a Alemanha quanto a Noruega cortaram esse programa do que? De financiar a proteção das florestas, tá? Então mostra como que você deixar uma floresta de pé muitas vezes é mais interessante do que você abrir uma pastagem ou você abrir um campo agrícola, tá? Isso aí também tem a ver com desenvolvimento sustentável, tá? Aqui tem outras metas que não dá pra gente falar todas, né? Erradicar a pobreza, acabar com a fome, a questão da qualidade na educação, né? A questão de infraestruturas aí ligadas à biodiversidade. Então eu tenho várias metas, todas elas ligadas ao desenvolvimento sustentável. Vale lembrar que ao longo dos anos essas metas elas foram sendo introduzidas porque esse é um tema que ele ganha muita força anualmente, tá? Existem assim fóruns que eles acontecem em determinados tempos para discutir a questão ambiental, né? Pessoas que ganham prêmio por projetos. Então é um tema
que ele ganha muita força no mundo de hoje, tá? E aí, para a gente entender, quando começou essa preocupação com o meio ambiente, eu vou passar aqui para vocês verem algumas das conferências, né, dos encontros ambientais que acabaram marcando por discutir alguns pontos ou por modificar algum pensamento aí das pessoas, tá? Então, a primeira convenção, Conferência de Estocolmo, ela ocorreu em 1972 e ela tinha aí, ó, 3 pontos bem básicos, tá? Preservação da flora e fauna, redução de resíduos tóxicos, né? São resíduos o que? Poluentes, né? E o financiamento daqueles países, né? Que vão ali estar preservando, que vão estar mantendo ali a questão ambiental, né, a questão das florestas ou não poluindo de maneira bem efetiva. Tá? Então, e essa é uma das primeiras conferências. A segunda conferência, relatório de Brundtland, né? Esse relatório ele vai marcar o início de políticas ligadas ao desenvolvimento sustentável, né? E ele vai apontar também algumas soluções para esses problemas ambientais. Tá? Em 1992 ocorreu aqui no Brasil a Eco 92 ou o Rio 92, tá? E aí o principal documento criado foi a Agenda 21. A Agenda 21, além da questão ambiental, se preocupava com outras coisas ligadas ao desenvolvimento, né? A questão da pobreza, a questão da gente tentar reduzir o consumismo, né? Você combater de maneira mais eficiente o desmatamento, a preservação aí da biodiversidade no mundo, não só no Brasil, nos países tropicais, tá? Então também foi um outro encontro bem importante, tá? Continuando aí a gente vai ter em 97 o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto ele vai estabelecer metas de redução de gases poluentes. Cada país, a quantidade de gases poluentes que poderia teoricamente estar emitindo, né? Na verdade, assim, todos os países, principalmente os desenvolvidos, teriam que o quê? Reduzir o consumo de combustíveis fósseis, utilizar o quê? Recursos energéticos aí alternativos, deixar as fábricas menos poluentes, os carros menos poluentes. Então é uma série de medidas para conter a poluição, principalmente a poluição atmosférica. Tá? Em 2002 teve o Rio+10, né, que ocorreu na África do Sul, né? E aí também novos pontos estão sendo discutidos ligados ao desenvolvimento sustentável, acesso à água potável, a questão do saneamento básico, a questão do acesso à saúde, né? E também aí o combate à fome, a conflitos armados, esse tipo de coisa. Então é interessante a gente entender que quando eu falo aí de desenvolvimento sustentável, abrange aí vários temas, tá? Aí, ó, Rio+20 em 2012, né? Que aí no caso seria o que? Erradicar a pobreza, né? Você tentar diminuir a pobreza aí, principalmente nos países aí que você tem um grande número aí de pessoas que não tem nem o que comer, esse tipo de coisa, né? As regiões mais pobres aí do globo terrestre, né? Você proteger os recursos naturais. O que é proteger os recursos naturais? As florestas, né? Os rios, né? Você pregar realmente o desenvolvimento sustentável e tentar conciliar com o econômico e com o social, mudar os modos de consumo. E a gente tem uma sociedade que vai consumir menos, né? Não vai ficar, por exemplo, trocando de celular de 3 em 3 meses, trocando de televisão todo ano. Na verdade, assim, aquele padrão de consumo exagerado, ele teria que ser revisto, tá? Reduzir a desigualdade, né? Melhorar as condições básicas de vida. Mas é interessante vocês observarem que cada vez que tem um encontro desse ambiental, mais temas são discutidos, mais temas eles são acrescentados, né? E aí tem os 3 R's que quando eu falo de desenvolvimento sustentável não posso esquecer: reduzir, reutilizar
e reciclar, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter essas metas na cabeça, lembrar dessas conferências, explicar qual conceito tem atrás aí do tema desenvolvimento sustentável. Eu peguei alguns bem básicos para vocês entenderem, como a reciclagem de materiais, né? A questão de não utilizar o petróleo, que também é um dos eixos bem fácil de vocês entenderem, né? Usar geralmente combustíveis que não são poluentes, aqueles combustíveis alternativos, né? Então é interessante assim que tem coisas bem básicas que todos os países do mundo, principalmente os mais ricos, já deveriam estar utilizando em larga escala, tá? Pra gente ter um mundo menos poluído e um mundo que as gerações futuras vão conseguir herdar e herdar com uma qualidade muito boa, certo? A gente para por aqui. Próxima aula a gente continua falando desses temas ligados ao desenvolvimento da sociedade humana, tá? Qualquer dúvida procurem o professor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.